Olá, o objetivo desse vídeo é a gente demonstrar aí com o uso do JavaScript como é que se trabalha com o vetor. Vamos criar aqui um exemplo. Vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Muito bem. Vou criar aqui uma pasta. Vou chamar aqui de essa pasta de vetor JS, tá? Então aqui eu vou abrir essa pastinha que não tem nada. E vou criar um novo arquivo aqui. Esse arquivo eu já vou salvar e vou chamá-lo de index.html, tá bom? É o nome que eu escolhi aqui para ele. Muito bem. Agora, a gente pode usar esse atalho aqui para criar a estrutura do HTML. E aqui embaixo eu vou criar aqui a tag script para demonstrar aí o uso de vetor, né? Então, como é que a gente declara um vetor em JavaScript? Basta a gente colocar aqui, ó, var. Tá? Tem várias formas. Uma delas, eu vou colocar aqui var. Vou dar o nome para o meu vetor. Então, eu vou chamar aqui de, por exemplo, notas. Dá para a gente fazer um exemplo aqui legal. E aí, vou falar que notas vai receber, abre e fecha colchetes. Tá bom? Então, o que estiver entre aqui colchetes são os valores do meu vetor de notas. Vou colocar aqui, por exemplo, uma nota 8, outra nota 9, outra nota, sei lá, 7. Mais uma aqui para fechar, mais um 8. O que acontece aqui? Então, eu tenho um vetor chamado notas, e esse vetor notas, ele possui 4 notas aqui, todas elas separadas por vírgulas. Esse vetor aqui já dá para a gente entender que é um vetor numérico, né? Como a gente vai usar depois ele para divisão, então a gente pode assumir também que ele é um vetor para números reais. Se eu colocar aqui 8.7, isso aqui é uma nota. Então, só por eu colocar aqui esse ponto 7, agora esse vetor, ele é do tipo real, né? Se eu colocasse aqui os valores entre aspas, seria um vetor do tipo string, e assim por diante. Então, muito bem, eu tenho aqui um vetor. Agora, como é que eu faço para ler esse vetor, né, e apresentar esse vetor aqui? Eu poderia usar aqui um console.log e falar que eu quero exibir notas na posição 0, tá? O que eu estou falando aqui? Que esse meu vetor notas tem esse índice aqui, que é o índice 0, tem esse outro índice aqui, que é o índice 1, esse outro que é o índice 2 e esse outro que é o índice 3. Aqui, eu estou falando que eu quero exibir a posição 0 de notas. Quem que é notas na posição 0? É esse 8.7. Vamos ver se isso vai funcionar. Salvei. Vou abrir aqui o meu projeto, né? Não vai aparecer nada porque eu não programei nada com HTML. Tá? E aqui em console eu já tenho aqui minha primeira nota. Muito bem. Então funcionou. Agora, eu não vou ficar fazendo isso para cada posição do meu vetor. Esse ainda é um vetor pequeno, tá? Ele só tem 4 elementos. Então, 1, 2 e aqui 3. Só uma observação, né? Para quem não se recorda o que é o índice e o que é o elemento, deixa eu desenhar aqui uma tabelinha para vocês entenderem. Então, os índices aqui, ó, do meu vetor são os índices 0, 1, 2 e o 3, porque é um vetor com 4 elementos. Quais são os elementos aqui desse meu vetor? Deixa eu até dar mais um espaço aqui para todo mundo enxergar aqui essa minha tabelinha. O elemento aqui do índice chamado notas, né? Desculpa, o elemento aqui do índice na posição 0 do meu vetor chamado notas é o 8.7. O meu valor do índice 1 é
o 9. Índice 2 é o 7. E o do índice 3 é o 8, tá? Então, o índice é a posição que está o meu elemento, e o meu elemento é o valor do vetor, tá bom? Aqui eu estou declarando, né, declaração e atribuição em um vetor. Tá? E aqui eu estou imprimindo os elementos do vetor. Tá bom? Mas como eu já disse para vocês, né, a gente não vai ficar fazendo dessa forma. Né? Por quê? Porque aqui, se meu vetor tivesse 100 elementos, eu teria que ficar dando um monte de Ctrl+C, Ctrl+V e mudando os índices. Como que a gente vai fazer? Mais fácil aqui é a gente controlar nosso vetor através de laço de repetição. Tá? Já que é uma coisa que se repete bastante, então a gente vai usar aqui o laço. Como que a gente usa aqui o laço? A gente pode declarar aqui, por exemplo, um for, e aí nesse for a gente vai declarar aqui um contador. Eu vou chamar a variável aqui de contador, que vai receber 0. Declarei aqui a variável chamada contador que recebe 0. E aí, esse meu laço vai até quando? Contador menor que 4. Por que menor que 4? Porque ele vai de 0 até 3, né? 4 menos 1 dá 3. Então, ele vai 0, 1, 2 e 3, tá? Só que para eu não ter que ficar manipulando aqui manualmente esse valor aqui do tamanho do meu vetor, o vetor ele tem alguns atributos aí, alguns métodos que facilita a nossa verificação. Um deles é a gente colocar o nome do vetor, que o nome do nosso vetor aqui é notas, ponto, e aí vocês podem ver que vocês têm várias opções que a gente pode trabalhar. Uma dessas opções é para pegar o tamanho dele. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o meu contador vai de 0 até o contador, enquanto né, o meu contador for menor que o tamanho do meu vetor aqui, que é notas.length. Qual é o tamanho do meu vetor? O tamanho do meu vetor é 4. Menor que 4 é 3. Então, ele vai de 0 até 3, ele vai ler aqui tranquilamente. Vou fazer aqui um incremento no meu contador mais, e a gente já pode mandar exibir aqui. Então, o que eu fiz aqui em 4 linhas, na verdade, a gente vai fazer aqui em 2. Tá? Mas tem a diferença, né? Que aqui, esse meu vetor poderia ter 100 elementos. Aí, o que aconteceria? Eu só mandaria ele de 0 até o tamanho do meu vetor menos 1, que seria 99. Console aqui, ponto log. Como é que eu faço para exibir aqui? Ó? O nome do meu vetor. E agora, ao invés de colocar o 0, que é um número, a gente vai colocar o nosso contador. Porque a cada incremento, ele vai sempre fazer adição de mais 1 no meu contador. Bom, então, dessa forma aqui, a gente já resolve aí a exibição do nosso vetor. Tá? Vou atualizar aqui. E muito bem, aqui funcionou tranquilamente. Certo? Então, aqui eu mostrei para vocês como é que a gente declara um vetor, bom, uma das formas, né? Como é que a gente atribui valores aqui a um vetor, tá bom? E aqui embaixo eu mostrei como é que a gente faz para exibir esse vetor. Eu poderia fazer esse vetor aqui da mesma forma, né? Só que assim, ó. Só para vocês verem. Assim, ó. Vou declarar aqui var notas, tá? Então, por enquanto, isso aqui é só uma simples variável. E vou falar que ele recebe aqui a new array. Agora eu já tenho um array. Qual que é o tamanho dele? Não preciso especificar. Tá? Uma vez que eu tenho dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pegando aqui o mesmo exemplo, eu vou falar que notas na posição 0 vai receber 8.7, por exemplo. Só para seguir aqui fielmente o mesmo exemplo. Notas na posição 1, 2 e 3. Na posição 1 aqui vai ser 9, na posição 2 vai ser 7, na posição 3 vai ser 8. Tá? Se eu rodar aqui,
eu tenho o mesmo resultado, tá? Isso é uma outra forma de a gente declarar aqui esse vetor, tá bom? Então, agora, obviamente, que ele pode crescer aqui, né, da forma que eu achar melhor, tá? Vou colocar aqui 6 e aqui 10. Muito bem, tá? Tá funcionando direitinho. Só para a gente analisar, o que a gente poderia usar aqui nesse vetor? A gente poderia fazer o cálculo aqui, somar todos esses elementos. Como é que a gente somaria aqui esses elementos? Eu declararia aqui, por exemplo, aqui, ó, var total, que vai receber aqui por padrão 0. E aí, aqui dentro, eu vou abrir aqui, agora eu abro e fecho chaves, tá? Porque eu tenho mais de uma instrução. Vou ter aqui mais de uma instrução. Na verdade, eu nem precisaria, mas vou deixar assim agora. Aí eu vou falar que o S vai receber o meu notas na posição de contador, tá? Ponto e vírgula. O que eu vou falar aqui, ó? A minha variável soma, soma não, eu coloquei total. Minha variável total recebe no próprio total mais as notas aqui na posição de contador. Então, na primeira volta, o que ele vai fazer? Ele vai somar 8.7, né? Vai pegar 8.7 e vai colocar dentro de total. Por quê? Total na primeira volta é 0, recebe 0 mais 8.7. Então, aqui o total ficou 8.7. Incrementou mais um contador. Meu contador agora vai ter 9. Como é que vai fazer agora a soma? 8.7, recebe 8.7 mais 9. Vai guardar o total dentro de total. E assim por diante, tá? Se eu mandar exibir agora aqui, ó, total, vocês vão ver que ele vai ter a soma de todos os meus elementos aqui do vetor, que dá um total de 48.7. Certo? Então, já vimos aí como é que a gente declara aí, faz algumas manipulações com o vetor, tá? É isso que eu queria demonstrar nesse vídeo. Até a próxima para vocês.